fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez, quero expressar minha alegria e gratidão de poder, nessa noite, ter cada um dos irmãos aqui conosco. Ficamos alegres também com os amados irmãos que nos visitam. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que a palavra de Deus possa, mais uma vez, falar ao coração de cada um dos irmãos. Nós estamos na expectativa já da nossa série de conferência aniversário da nossa igreja. Na sexta-feira, dia 26 de abril, o pastor Ruiter vai estar pregando, trazendo a palavra. No sábado, no dia 27, teremos aqui o pastor Wagner, da Presbiteriana do Jockey, junto certamente com a equipe de louvor também. E no domingo será lá em Água Fria, nossa comemoração, onde teremos ali a presença do Juan. A banda do Juan também vai estar lá tocando. E então teremos ali também um momento de confraternização, onde vamos... Eu já pedi, foi um pedido especial do pastor hoje, né, Miguel? Eu acho que eles não vão me deixar na mão, não, né? Eu pedi que eu quero aquele bolo que quando eu lembro do casamento de Luana, vem o gosto do bolo na minha boca. Então eu pedi aquele bolo. Toda vez que eu lembro, é aquele bolo. Então Tamires, tia Fátima, a turma que preparou aquele bolo, lembra qual é a receita, o que usou, e eu quero um bolo bem grande, para a gente comer com bastante alegria, né? E se sobrar, eu ainda passo na cara de Carlos Júnior ainda, né? Tem aquela brincadeira de guerra de bolo, não tem? E se der e aí a gente vai ficar com bastante alegria também, ficar muito alegre de poder receber os nossos amigos visitantes ali para comemorarmos essa data festiva da conferência da nossa igreja. Estejam orando por isso, que certamente será uma grande bênção para nós essa conferência. Mais uma vez, sempre nas nossas conferências temos a pregação da palavra e fica reverberando em nossas vidas aquele momento. Então quero já chamar a igreja para a oração e também para que possamos já estar convidando os nossos irmãos. Logo, logo já vai rodar aí os cartazes de divulgação. Nós vamos poder compartilhar e convidar bastante pessoas para estar conosco ali. Gostaria nessa noite de refletir com os irmãos no texto de Filipenses capítulo 1, versículo 21 até o versículo de número 26. Eu quero falar, então, nessa noite, no tema Viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Eu estarei lendo, e os irmãos que vão localizando aí, podem se colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Que estamos usando aqui a versão NVI, correto, Miguel? Então deixa eu ler também na NVI aqui com os irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 21, até o versículo de número 26. Diz assim a palavra de Deus: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se continuo vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então, eu já nem sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça vivo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o progresso e a alegria na fé, a fim de que pela minha presença com vocês outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Palavra do Senhor, podeis assentar e vamos orar. Deus,
quero lhe suplicar por graça e misericórdia que o Senhor fale ao coração do seu povo, Deus. Que nessa noite, mais uma vez, a sua fidelidade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça possa transbordar através da pregação da palavra, Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Assim nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, eu não precisaria buscar nenhuma inspiração para produzir um tema para essa mensagem. A perícope é muito clara e o apóstolo Paulo está falando a respeito do viver em Cristo e do morrer em Cristo. Por isso, o tema da mensagem é: viver é Cristo e morrer é lucro. A abordagem inicial deve nos trazer alguns pontos históricos. Paulo está preso. Não se sabe ao certo onde ele está, se em Éfeso, conforme a narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, ou na Cesareia, conforme Atos 23 nos informa sobre duas prisões do apóstolo Paulo. O mais certo que nós temos é que o apóstolo Paulo está preso e ele nos dá algumas informações e que nos deixa localizados na cadeia do apóstolo Paulo em Roma, na sua primeira prisão em Roma. Paulo esteve preso 3 vezes, o que é muito importante a gente enfatizar, que essa carta que o apóstolo Paulo está escrevendo está num contexto que ele está em cadeias, em algemas. No Atos 28 relata a prisão de Paulo e ele está em Roma. No capítulo 1, versículo 13, Paulo nos faz referência à guarda pretoriana, onde ele diz que de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas a toda guarda pretoriana, de modo que nos aponta, de modo bem claro, para uma prisão em Roma. E ele ainda faz referência à casa de César, no capítulo 4, versículo de número 22, onde ele diz: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Há um contexto em que essa carta foi escrita, e o contexto de fato é que Paulo está preso. Contudo, essa carta é apelidada de a carta da alegria, ou como nós algumas vezes costumamos dizer, a carta da amizade. O apóstolo Paulo tem um apego e o apóstolo Paulo tem um vínculo muito afetuoso com os irmãos em Filipos. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta com um tom de alegria. Ele transparece e soa todo o amor e alegria que ele tem por ter os irmãos de Filipos alcançados por sua pregação e ver como tem sido o progresso deles na fé. Nesses versos que nós acabamos de apresentar, os versículos 21 ao 26 do capítulo 1, Paulo está numa encruzilhada. Paulo tem uma decisão, ele olha para frente e tem 2 caminhos. E ele está pensando sobre esses 2 caminhos. Paulo está preso, ele escreve uma carta falando sobre alegria, e agora ele olha para frente e ele tem 2 opções: ou viver para Cristo, ou morrer em Cristo, que ele chama de um grande ganho ou lucro. Um caminho é o viver, mas ele não quer viver por si mesmo, ele quer viver Cristo. O outro caminho é morrer, mas ele não tem uma perspectiva de morte como um final triste da sua vida. Ele diz: se eu morrer, eu estarei tendo o maior de todos os ganhos. O maior lucro é morrer e estar com Cristo. Paulo fica dividido entre o que ele mais quer e aquilo que é a maior necessidade à sua frente. De um lado, um desejo
de quem está sofrendo preso, e as prisões daquele tempo eram como masmorras, elas eram úmidas, escuras, subterrâneas, os presos ficavam amarrados e sem nenhum tipo de contato com o exterior, o externo. Se ficar preso e tomar um banho de sol pelo menos uma vez ao dia ou uma vez por semana, é ruim. Imagina você estar preso, os seus pés úmidos, molhados, sem nenhum tipo de cuidado e de zelo. E o apóstolo Paulo está dizendo, não tem problema, eu quero viver e pregar o evangelho, ou então eu posso morrer, e mesmo que nessas condições eu morra, eu estou certo de que eu terei o maior lucro de toda a minha vida. Em cadeias, ele tem uma grande convicção, eu estou com Cristo. Em cadeias, o apóstolo Paulo tem um firme desejo, que não é viver meramente por ele, e não é fazer meramente aquilo que vai lhe fazer grande, ou vai lhe parecer importante, mas é fazer aquilo que Deus espera que ele faça, e é pregar o evangelho. E dentro dessa divisão, nessa encruzilhada, o apóstolo Paulo deve tomar uma decisão. Ele fica olhando para a realidade que ele está, sofrendo e querendo estar com Cristo. Afinal de contas, se você tem consolo em Cristo e está sofrendo, imagina um missionário perseguido nos campos da África, ou perseguido nos campos mais hostis à pregação do evangelho. O missionário, ele quer pregar o evangelho, ele está ali para isso. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que a perseguição, a luta, a resistência ao evangelho poderá lhe causar um encontro com Cristo. E isso será grande lucro, conforme o apóstolo Paulo tem essa convicção da eterna glória com Cristo. Então ele fala sobre ficar. Eu quero pensar com os irmãos e olhar aquilo que ele fala sobre ficar. Ele diz, a razão de eu ficar é Cristo. O meu viver é Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A perspectiva do apóstolo Paulo é que nas suas veias correm Cristo, ele respira Cristo, o seu desejo é Cristo, a sua motivação é Cristo, o seu modo de vida é Cristo. Ele sabe que nada pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 35 e 39, Paulo fez uma canção. Ele fez uma canção sobre a firme convicção que ele tem de estar em Cristo Jesus. Ele não está vivendo por ele mais, ele não vive para os seus próprios prazeres, para as suas próprias vontades, ele não vive para os seus próprios desejos. Em Romanos ele diz, no capítulo 8, a partir do versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, pois eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele tem uma convicção de vida, ele sabe que ele foi alcançado por Cristo no caminho para Damasco, o evangelho o dominou, e ele não vive mais uma vida que é um fim em si mesmo, ele vive a vida em Cristo, e o fim da vida de Paulo é glorificar a Cristo, e nada pode o separar disso. Mas Paulo também nos apresenta
a motivação dele ficar. Primeiro é a razão dele ficar. E a razão dele ficar é Cristo. Segundo, a motivação dele ficar é dar frutos. O verso 23 nos diz o seguinte. Preste atenção. Versículo 23. Mas eu julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer na carne. O apóstolo Paulo está pensando não em ficar para o seu próprio bem. Pelo contrário, continuar vivo para o apóstolo Paulo era estar em grande sofrimento. O tempo não estava favorável para o apóstolo Paulo. Muitos dos denominados apóstolos de hoje jamais iam querer estar na pele do apóstolo Paulo. Afinal de contas, o glamour do apostolado é que é interessante, e não o sofrer do apostolado. A nomenclatura é bonita, mas o viver como? Nem pensar. Afinal de contas, ser apóstolo é estar numa hierarquia grande e ocupar uma grande cadeira de significado importante para a sua denominação, associação ou rede, ou como eu poderia chamar, grande empresa. A motivação do apóstolo Paulo é permanecer, não para ele, mas para os outros. Ele quer dar frutos. Ele não pensa em ficar dizendo, Senhor, que eu fique, o Senhor me livre dessas algemas, para que eu possa ter uma vida boa, para que eu possa viver uma vida tranquila, mansa, para que eu possa ser bem-sucedido, para que eu possa conquistar muitas coisas. Ele diz, se eu ficar, eu vou ficar, e é muito importante que eu fique, para que eu dê frutos, para que eu frutifique. O Senhor Jesus Cristo nos disse o seguinte, sobre dar frutos. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Estar em Cristo, viver para Cristo, viver aqui em Cristo, é uma vida que nos chama a frutificar. É uma vida que nos chama a não viver para nós mesmos. No verso 24 ao 26, ele expressa o seu grande interesse em poder permanecer aqui, para que a fé dos outros possam ser fortalecidas e eles possam correr a carreira da fé. Ele diz, olhe comigo, versículo 24 ao 26. Mas julgo o mais necessário, por amor de vós, permanecer na carne. Permanecer na carne não significa que Paulo está buscando uma inclinação carnal e qualquer tipo de pecado. Permanecer na carne é permanecer vivo, é estar aqui, presente, fisicamente com vocês. Ele segue dizendo, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso, o quê? Progresso, para o vosso crescimento e para a vossa alegria na fé. O apóstolo Paulo não está buscando ficar aqui para que o resultado dele permanecer aqui seja o seu próprio bem. Ele quer viver para edificação. E o fim disso é que Deus seja glorificado. Para que o motivo de vos gloriardes cresça. E por mim, em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ele diz, eu fico. O meu desejo é ficar. O meu desejo é propagar o Evangelho, edificar a fé para que vocês progridam, cresçam. E o final não é para que vocês reconheçam que eu sou bom o bastante para permanecer aqui. Nesse ponto, o apóstolo Paulo nos chama a atenção do seguinte, irmãos. O progresso na fé é um chamado para todo cristão. E quanto mais nós vivemos
para glorificar a Deus, mais nós produzimos resultado de crescimento na fé de outros irmãos. Meus amados, John Piper disse: você viverá melhor quando você estiver mais disposto a morrer por alguém. Você será mais feliz quando você achar o seu propósito de poder dar a vida em prol de alguém conhecer o Evangelho. Eu ainda não quero fazer as aplicações, mas eu preciso que os irmãos entendam que qualquer crente que vive uma vida em si mesmo, para si mesmo, segundo os seus próprios propósitos, esse crente, ele precisa entender qual é a real resposta que você deve dar àquilo que Cristo fez na cruz. Você ainda não entendeu. Talvez você está buscando o sucesso da cruz. Talvez você está tendo a cruz como um trampolim para ser bem sucedido nessa vida. Contudo, Cristo nos ensina que a sua morte é para nos salvar. E se Ele nos salva, Ele nos chama a compartilhar essa salvação, a fim de que outros também sejam salvos. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho nos foi dado ou confiado, não com o objetivo de nos trazer ganhos pessoais, mas o propósito do Evangelho é mortificar a nossa carne, de modo que Cristo seja o nosso viver, e que nosso morrer seja Cristo. Eu não sei qual é a sua perspectiva ou expectativa de viver a sua vida aqui na terra. Eu quero caminhar para fazer algumas aplicações objetivas no seu coração, mas você precisa entender que o viver do crente deve ser Cristo, e o morrer do crente, todo crente, é lucro. Se você não está disposto a morrer por Cristo, é porque você não tem vivido Cristo. E se você não está vivendo Cristo, de fato, você nunca vai estar preparado para morrer em Cristo. O progresso na fé, o frutificar de todo crente, a necessidade urgente de homens e mulheres, de uma igreja verdadeira, zelosa, se levantar e dizer: eu quero viver Cristo, o meu viver é Cristo, é urgente. Nós estamos tão impregnados com esse mundo, com as coisas boas desse mundo, que Cristo, muitas vezes, é só mais uma dessas coisas boas desse mundo. Todo o viver de um crente deve ser Cristo. Desde quando ele foi alcançado pelo Evangelho, entendeu a mensagem da cruz, desde quando ele se quebrantou e se rendeu aos pés de Jesus, todo o viver do crente deve ser Cristo. Não deve ter uma partícula no seu viver que não pertença a Cristo, que não seja Cristo e que Cristo não apareça. Não deve haver em nós nenhum tipo de apego mundano, nenhum tipo de impregnação dessa cultura, desse tempo, do aqui e do agora, que tire de nós o viver essencialmente Cristo. Afinal de contas, não viver Cristo significa estar morto. E o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Efésios, que Cristo nos deu vida, estando nós ainda mortos nos nossos pecados. Ele nos deu vida porque Ele é a vida. Ele disse, João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida, Cristo, o próprio Cristo, a vida que corre nas veias daqueles que foram chamados pelo Evangelho, é o próprio Cristo que vive em nós. Nós cantamos aqui alegremente: e vive em nós
Cristo não vive apenas em nossas canções. Cristo não quer viver apenas nos corações dos crentes aos domingos. Cristo não quer viver no coração dos crentes, na vida dos crentes, apenas quando eles vão à igreja. Cristo quer dominá-los. E Cristo quer aparecer na vida deles, de modo que eles sejam de fato conhecidos como cristãos. E não conhecidos como eles mesmos. À medida que você progride na fé, e Paulo diz isso, para o vosso progresso na fé, à medida que você avança na fé, Cristo é apurado, aparece mais, e você transparece um viver mais piedoso, porque é um progresso, uma caminhada de ir avançando. E a obra vai sendo completa. O capítulo 1, versículo 6 nos diz isso, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, a ideia de continuidade. Nós vamos matando os nossos desejos, as nossas aptidões carnais, nós vamos subjugando isso ao sacrifício puro, santo de Cristo, nós vamos mortificando a nossa carne, Cristo vai vivendo e nós vamos morrendo. É incrível a gente olhar para grandes homens, tais posso citar alguns deles, R.C. Sproul, homens de grandes carreiras na fé, e à medida que o tempo passava, esses homens se tornavam maiores e mais gigantes em Cristo, e o que eles faziam era mais Cristo aparecendo através da vida deles, até no fim da sua vida. O R.C. Sproul pregando sentado, ainda com tubos nas suas narinas, ele pregando os seus últimos sermões, o último sermão que ele pregou aos hebreus, dizendo que Cristo era suficiente. E a forma que esses ensinos reverberaram e reverberam até hoje na vida das suas ovelhas, dos seus copastores, e até na nossa vida, que recebemos tantos materiais que nos encorajam na fé. Timothy Keller, um homem que deu toda a sua vida, acometido de câncer, lutou, e ainda lutando com câncer, continuava a escrever, a treinar e a capacitar, homens que foram progredindo na caminhada da fé, e Deus lhe chamou, eles viveram para Cristo, e eles morreram, e é o lucro deles, e o meu desejo é viver para Cristo, e morrer em Cristo, e lucrar algo incomparavelmente melhor do que qualquer coisa nessa terra, estar com Cristo na eterna glória. Se bem que eu quero dizer que o R.C. Sproul e o Timothy Keller que esperem um pouquinho, que eu não estou com pressa não, dá para me viver ainda bastante aqui, eu sei que é necessário, eu também estou nessa divisão. Nada nessa vida, nenhuma recompensa da terra poderá ser colocado como recompensa maior do que essa: morrer e estar com Cristo, ter a firme convicção de que estar com Cristo é o melhor ou a maior de todas as bênçãos. Um dos meus mentores, eu quero citá-lo aqui, o pastor Arnaldo Estelé, que algumas semanas atrás, eu fui ali, dar um abraço na família, viver aquele momento ali de consolar a família. Esse homem, ele disse: enquanto pude, eu fiz tudo que pude pelo Evangelho. Eu quero, e estou firme, de que se eu morrer eu vou encontrar com Ele. Será grande alegria desfrutar da eterna glória com os santos homens que por aqui passaram e nos edificaram. E Paulo diz: isso é
incomparavelmente melhor, versículo 23. Eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Eu quero, então, caminhar para a conclusão, te convocando a olhar para o seu viver e ver se não tem mais você no seu viver do que Cristo. Existem tantas coisas que são excelentes para fazer, e estar fazendo elas é uma grande bênção. Mas o nosso viver tem que ser Cristo. A mulher que vive, preste atenção nisso, a mulher que vive Cristo, ela terá maior contentamento ao dedicar-se em cuidar dos seus filhos, em ser zelosa para com sua casa. O marido que vive Cristo será um homem dedicado e zeloso, e buscará tratar a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, com honra devida. Os filhos que recebem a pregação do Evangelho, recebem o ensino de Cristo, eles viverão a sua vida toda de modo mais feliz, com contentamento, com sucesso, se eles viverem para Cristo e viver em Cristo. Viver Cristo nunca decepcionou e nunca decepcionará ninguém, ainda que com lutas, com cadeias. A prova é o apóstolo Paulo que está nos dizendo isso. Nenhum homem, se fosse por causa do sofrimento, se o sofrimento não significasse estar em Cristo, nenhum homem era maior exemplo do que o apóstolo Paulo, irmãos. E ele diz, estando em cadeias, viver é Cristo. As minhas cadeias, açoites, perseguições, as minhas provações, fome, ele vai relatar no capítulo 4 que ele sabe ter contentamento em qualquer que for a circunstância, com fome, com miséria, com escassez, tendo muito, estando abastecido. Ele pode todas as coisas aonde? Naquele que me fortalece. Ele pode todas as coisas em Cristo, porque o viver de Paulo não é guiado pelas circunstâncias da vida, mas é guiado por Cristo. Homem, volte-se para Cristo, viva o solos Cristo de verdade, seja valente em buscar ser semelhante a Cristo, em viver uma vida de submissão a Cristo, em viver para Cristo, que Cristo seja o seu modelo de vida e que você possa viver uma vida o tempo todo zelando e almejando ser como Cristo. Você viverá melhor. Pare de viver uma vida com um fim em si mesmo. Isso é correr atrás do vento. Isso é como os cachorros fazem quando conseguem enxergar os seus próprios rabos. Vocês já viram o que eles fazem? Eles correm incansavelmente atrás da sua cauda e ficam rodando, sem nenhum propósito. Semana eu ri lá em casa, estava brincando com Joana e agarrou alguma coisa na parte de trás do vestido dela. E ela viu, e ela tentava pegar, e ela rodava o tempo todo tentando pegar, e não conseguia. Muitos crentes estão correndo atrás dos seus próprios desejos, das suas próprias realizações, estão buscando os seus próprios objetivos como um fim em si mesmo, e eles estão frustrados. Sempre que eles alcançam, eles não estão satisfeitos, e eles querem mais, e eles buscam mais, e quando alcançam, continuam insatisfeitos, porque eles não estão buscando a finalidade maior de suas vidas, que é glorificar a Cristo, viver Cristo e honrar Cristo com as suas vidas. O apóstolo Paulo diz, se eu morrer, se eu partir e estar com Cristo, isso será muito melhor. Aqui nos aponta um ponto da teologia, eu quero concluir dizendo a respeito dela. Desde o ladrão na cruz, até
os ensaios teológicos do apóstolo Paulo nas cartas, nós precisamos entender que um crente, quando morre, ele não vai para um lugar que o melhora, para que ele possa se encontrar então com Cristo. Um crente, quando morre, ele já está com Cristo, porque foi alcançado por Cristo, e ele não é separado de Cristo, ele imediatamente vai para a eterna glória, está com Cristo presente, real, manifesto. Se pela fé nós o glorificamos e o buscamos, imagina contemplá-lo face a face, vivo, o tocar. Jesus disse, na verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo disse, ao homem é dado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. O nosso ponto doutrinário sobre a morte do crente é que ele está preparado para adentrar o céu, sem nenhum tipo de melhoria na sua alma. Ele não vai se reencarnar para ir melhorando e purificando a sua alma. Ele não vai para um purgatório, onde ali ele achará as suas dívidas que ele tem que pagar. Ele vai se aperfeiçoar, vai pagar suas dívidas e estará quites com Deus e apto para entrar no céu. A salvação e estar com Cristo não é ancorada nos próprios méritos, mas nós estaremos com Cristo por causa de Cristo mesmo em nós. Porque Ele veio aos nossos corações, nós poderemos retornar a Ele. E Ele diz, o fim de um viver é Cristo. E o fim de um morrer é estar eternamente com Cristo. Eu certamente vou chegar, ainda bem que no céu é a língua dos anjos, né, Miguel? Aqui na terra nós temos várias línguas, né? Mas no céu, a língua dos anjos é no céu. Aí quando eu chegar lá, espero que o R6 Pro fala, você vai estar lá comigo, mesmo se ele falar inglês, você traduz para mim. Mas eu espero que ele fale, eu falo, poxa, joia, né, na língua dos anjos. Aqui a gente não precisa nem falar, né? Na língua dos anjos, como é que deve ser? Pô, que legal, imagina, que massa, com todo o dialeto dos brasileiros aí. Imagina, chegar lá, e aquela careca brilhosa do Timothy Kelly, eu falo, caraca, lá, ele faz dar um cucuruco, não tem? Que a gente gosta de dar aquele cucuruco assim. Agora, o fim da minha vida não é esperar por isso. Será de alegria incomparável, de uma satisfação plena, contemplar o rosto de Cristo, vê-lo face a face, desfrutar da sua presença real, viva, palpável. E a última aplicação conclusiva é essa. Entenda o seguinte, se você está vivendo uma vida, quer seja como for, mas se Cristo não for o fim do seu viver, se você não está vivendo o Cristo, está vivendo os seus interesses, o seu jeito, da sua maneira, eu quero te dizer, será impossível você se encontrar na eterna glória com Cristo. Endireite o seu viver, para que o seu morrer seja direito. Endireite o seu viver, para que você tenha plena satisfação em viver para Cristo e plena convicção em morrer em Cristo. Feche seus olhos, amado. Ó Deus, não há nada em nós que possa nos fazer plenamente satisfeitos, contentes e plenos, senão Cristo Jesus vivendo em nós. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos conforme a imagem de Cristo Jesus.
que o Senhor venha nos aperfeiçoar na nossa caminhada cristã e que o Senhor ache em nós um coração que esteja voltado para o Senhor, ó Deus. Atrai os nossos corações, nos conduz à rendição. Ó Pai, seja glorificado, exaltado, seja bendito com o nosso viver. Que tudo em nós aponte para Cristo, que tudo em nós seja Cristo e que Cristo seja tudo para nós. Pai bendito, nos dê a firme convicção de que vai valer a pena viver Cristo. Vai valer a pena estar em Cristo, aqui e agora, para estar em Cristo e com Cristo na eternidade, na eterna glória com o Senhor. Que o Senhor seja glorificado em nós e que o Senhor nos glorifique naquele grande dia, para que possamos adentrar as mansões celestiais e desfrutar da glória eterna do Senhor Jesus. Nós oramos gratos por sua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu amado irmão. Estaremos assim encerrando. Quero te convidar a se colocar de pé. Vamos cantar a última canção, onde você, naquele momento de gratidão pela palavra de Deus, de contrição pela palavra de Deus, vai poder celebrar o nosso Deus mais uma vez. Muito boa música, Miguel. Muito boa música. Se alguém puder ajudar a gente aqui no Data Show, porque tem gente que não conhece, a gente vai cantar Cristo e Esperança na Vida e na Morte. Esperança em vida e morte, Cristo é, em quem confia o nosso ser, a Deus somente pertencer, quem nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer e quem nos guarda até o final é o seu amor, Cristo eternal. Cante a
silenciosa, estamos assim encerrando o culto dessa noite. Quero te convidar a estar depois da oração aqui conosco para tomarmos um cafezinho, temos um momento de comunhão. Que Deus abençoe a sua vida, te leve em paz para o seu lar, que a graça, o amor, a consolação do Espírito, a direção, a capacitação possa te dar um viver que seja Cristo e que glorifique a Deus. Onde você